Update. Boa tarde. Vim aqui ter uma pequena conversa com vocês, trazer uma perspectiva diferente sobre produção de engenharia. Uma reflexão inicial. O que vem na cabeça de vocês quando eu digo sobre pensar em bits? Vocês pensam que é algo sobre 0 e 1, saco no computador? Mas vai muito além disso. É impressionante, né, como simples números conseguem criar um aparelho tão complexo como o celular, ou até mesmo um avião, uma coisa que está voando, sobrevoando a gente aqui. Antes de voltar, eu vou voltar nesse pensamento já já. Eu queria falar um pouco sobre a minha vivência. Desde pequeno, eu sempre tive uma paixão, uma afeição para a tecnologia. Eu passava horas no YouTube, em sites de internet, vendo tecnologias novas, softwares que poderiam e podem mudar a questão da perspectiva que a gente tem atualmente no cenário tecnológico. Então, eu sempre busquei isso. E quando eu cresci, eu fui percebendo que essa é a área que eu queria para a minha vida, trabalhar e analisar. E quando eu vi a UNB, eu via a minha oportunidade, eu vi o meu pote de ouro. Justamente, trabalhar com o que eu gosto e seguir a minha carreira e meu sonho. Então, quando eu cheguei aqui na UNB, eu, sinceramente, eu não sabia o que eu ia encontrar, né? Era uma experiência nova, uma vivência completamente diferente do que a gente já está acostumado na escola. E eu não sabia principalmente o que eu ia encontrar na matéria de introdução de engenharia. Eu não sabia se ia ser algo monótono, mas eu percebi que era justamente o contrário disso. Algo totalmente diferente, algo mais autêntico, mais motivador. A primeira coisa que eu cheguei, né, quando eu cheguei eu vi aqui, foi a questão a prática dos espiões. O que é essa prática? A gente buscava pessoas, a gente tinha que aprender sobre a história da UNB, e nisso a gente conseguia dicas para a gente achar personagens dentro do mapa. E justamente eu fui percebendo que não era só uma atividade boba. A gente estava aprendendo sobre a história da UNB, a gente estava entendendo o que era o local que a gente está pisando aqui agora. E essa prática, ela agregou muito nesse meu conhecimento histórico para a minha pessoa da UNB. Outra atividade também que me cativou muito, que chamou muita atenção, foi a atividade das batalha medieval, a prática das catapultas. Essa atividade, ela tem vários cargos e funções que são separados por grupos. Então, você tinha engenheiros, você tinha chefes, você tinha pessoas que se comunicavam com a banda e o grupo. E isso era bem interessante. Só que eu comecei a olhar com um olhar diferente para essa atividade. Eu fui percebendo que era uma atividade que botava o nosso conhecimento e sobre o ser engenheiro em prática. Não era algo bobo, era algo que a gente estava praticando e pensando no que a gente pode botar nossas habilidades em prática. Eu fui engenheiro nessa atividade, eu fui o responsável por fazer as catapultas. A gente ficava no desespero pensando, nossa, será que a nossa catapulta vai dar certo? Será que vai dar, ou vai dar tudo errado? Mas foi aí que a gente percebe, né, que com nossos pequenos erros, a gente consegue aprender muito mais. E pensando nisso, essa perspectiva agregou muito para mim. Quando a gente fala justamente de introdução de engenharia, nessa matéria, muita coisa ela pode vir ou não, dependendo de como você olha para essa matéria. Você pode olhar de maneiras muito diferentes. Cada um tem um olhar diferente aqui. Eu tenho, o Pedro Pérez ali, o professor tem, cada um tem uma maneira diferente de olhar para isso. E isso que é o mais integrante. E isso que é o mais que traz o diferencial para todo mundo. E lembra quando eu falei sobre zeros e uns? Pensar de maneira
organizada ou computacional, o ser engenheiro vai muito mais além disso. Ele vai muito mais além. Isso é aí que entra o nosso papel como engenheiro. Onde as pessoas veem caos, a gente pode ver uma solução. A gente pode ver um problema que a gente consegue resolver. E é isso que é sobre ser engenheiro. Ser engenheiro é capaz de juntar essas pequenas peças de quebra-cabeça e formar uma solução. Eu digo que a maior arma que o engenheiro tem é a capacidade dele de mudar o mundo ao redor dele. Essa é a maior arma que o engenheiro tem, porque ele consegue fazer tudo. E a gente também tem que aceitar que a gente tem escolhas para fazer. A gente tem um 0 ou 1 para escolher, mas a gente pode tentar nesse 0 ou 1, ou a gente pode criar a nossa escolha. A gente pode tentar inovar sobre isso. Então, eu creio que é isso que é sobre ser um engenheiro. Façam acontecer.